190 anos da independência do Brasil. Como foi o processo que culminou com a declaração de Dom Pedro I às margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. A historiadora Regina Kurtz analisa o contexto político, econômico e social do Brasil na época. Veja também, nas escolas, atividades reforçam o conhecimento sobre a história da independência do Brasil e a importância do patriotismo e da cidadania. O Brasil de hoje e do futuro. O sociólogo Otmar Tesc fala sobre o jeitinho brasileiro e as medidas contra a corrupção e pela recuperação da ética. E ainda a previsão do tempo para o final de semana de feriadão. Agora, no Ubra Notícias Especial. Boa noite. O dia 7 de setembro é de comemorações em todo o país. Desfiles cívicos, militares, apresentações de bandas, homenagens e até manifestações de protesto marcam a data que liberou o Brasil do controle de Portugal. Nas escolas, a Semana da Pátria muda a rotina de professores e alunos. E quem procura estimular o civismo ao longo do ano considera a experiência positiva. No Colégio Cristo Redentor, em Canoas, cada turma ficou responsável por uma tarefa durante a semana, desde o hasteamento da bandeira até apresentações especiais. Nas dependências da escola, vários painéis elaborados pelos alunos reforçavam a importância da independência do Brasil. A gente faz textos sobre a pátria e fazemos muitas atividades legais. Mas as atividades de valorização do patriotismo não ficam restritas apenas ao mês de setembro. Conscientes, né, até dos deveres deles como futuros cidadãos, né? Nós também fazemos quinzenalmente atividades como essa para preservar esse patriotismo, essa essência, né, do nosso amor à pátria. O patriotismo é abordado na escola ao longo do ano e a valorização do sentimento cívico se dá desde as primeiras séries, com os pequenos cantando o hino nacional e o hino da independência. É importante a escola alimentar nas crianças desde pequenas o amor pela pátria, o amor pelo lugar onde elas vivem, porque a escola é lugar de transformação, é lugar de incentivar que elas mudem o país, mudem o ambiente em que vivem. E elas só vão ter força e vontade para mudar a partir do momento em que amam. A gente luta pelo que ama, luta para mudar o que ama. Então, fortalecendo esse amor desde cedo, o hino nacional é um momento para isso, mas várias outras atividades pedagógicas, fortalecendo esse amor, vão fazer com que no futuro eles lutem para melhorar o nosso país. E para entender melhor como foi o processo que tornou o Brasil uma nação independente, está aqui conosco a historiadora e professora da Ubra, Regina Kurtz. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Professora, na visão dos historiadores, é importante comemorar a Semana da Pátria? Eu acho que essa é uma questão muito importante, assim, da gente começar essa discussão, não? Acho que, em primeiro lugar, assim, para esclarecer que existe uma diferença entre comemorar e celebrar. Então, eu acho que no sentido, se a gente levar em conta essa diferença, que significa celebrar, seria celebrar, fazer festa, né? Colocar tudo como se fosse algo positivo. E o comemorar no sentido de resgatar a importância daquele evento. Então, eu acho que é importante, sim, né? Mais do que celebrar, o comemorar. Por quê? Porque eu acho que essa é uma oportunidade que tem que ser aproveitada, né? Nas escolas, enfim, qualquer ambiente, né? Que possibilite o acesso à informação, que esse acontecimento é apenas um fato, né? O 7 de setembro é apenas um dia e justamente a história ela vem se renovando e tentando ampliar essa ideia de fato apenas. O 7 de setembro é importante como um acontecimento pontual, mas ele é fruto de um processo, né, que tem interesses econômicos, políticos, enfim, por trás. Eu acho que o importante de resgatar nessas escolas é justamente isso. Qual foi o verdadeiro significado? Nós ficamos, de fato, independente de Portugal, como tu colocaste, né, no início aí da nossa reportagem. Eu acho que isso é que tem que ser esclarecido, né, para os alunos, para as pessoas de um modo geral, que, de fato, a gente rompemos com o sistema colonial, deixamos de ser colônia de Portugal, mas
passamos a ser tutelados pelos britânicos. Isso é uma coisa que fica meio obscurecida, né? Quando a gente fica só na preocupação do comemorar o rompimento com Portugal. Então, acho que a gente tem que aproveitar essas datas para ir mais a fundo, assim, o verdadeiro significado desses processos. Acho que nesse sentido é importante comemorar. E qual seria, então, a diferença do processo, né, de independência do Brasil em relação ao restante aí da América Latina? Essa questão também é bastante interessante, né? Porque é bem diferente, né? Enquanto nós aqui no Brasil, nós fizemos uma ruptura super cordial, feita por cima pelas elites, né? Liderada pelas elites, um acerto, né? da família real, enfim, sem participação quase popular, acho que exceto alguns casos, inclusive, de resistência, né? Dá para se dizer que não houve, né, participação popular nesse evento. Ao contrário do restante da América Latina, né, que era dependente da Espanha, onde os processos foram bastante violentos e ainda que tenha contado com a liderança, né, das elites, ela teve uma participação popular muito, muito significativa, né? Então, sem contar com o resultado, né? Enquanto nós aqui, mostrando o lado conservador da nossa independência, nós mantivemos a monarquia, né? Enquanto todo o resto da América Latina proclamou a república. Eu acho que isso é bem significativo também, né, de ser colocado. E com todo esse acesso que a gente tem à informação agora, né, como então escolher uma maneira certa para contribuir aí para o conhecimento dos nossos alunos e das pessoas que nos assistem? Essa questão é bem complicada, né? Por exemplo, uma coisa que acontece muito é nas escolas se assistir um filme, né, chamado Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que tem seu valor, né? Jamais a gente pode negar o valor dessa obra dela, mas que tem muitos equívocos históricos. E é bem complicado. Essa obra, né, essa película tem sido trabalhada nas escolas e a maior parte dos professores desconhece, inclusive, as críticas, né, que existe nessa obra no sentido de equívocos históricos muito profundos. Ainda que a própria diretora tenha dito que tenha feito uma investigação profunda sobre esse processo e esse momento histórico, né? Vários historiadores já bem renomados já fizeram críticas que têm que ser colocadas, né, a público, que os professores têm que se inteirar para poder passar isso e não passar como uma verdade também, né? Porque eu acho que a nossa história é muito cheia de mitos, né? Por exemplo, só para tu ter uma ideia, assim, esse filme ele acaba consolidando certos estereótipos, né? Reforçando o senso comum de que a Carlota Joaquina era apenas uma insaciável, né, uma ninfomaníaca, e que o Dom João era apenas um comedor de galinha, né, um preguiçoso, e isso não condiz com a realidade. Então, acho que o cuidado, né, tanto com livros, revistas e obras cinematográficas, tem que ser consideradas aí nesse caso. Professora, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Uma boa noite. Muito obrigada. Veja a seguir a programação do acampamento Farroupilha no feriado e final de semana. E ainda a previsão do tempo. A pátria a gente tem que valorizar, sim. Muito mesmo. É uma data importante pra gente, porque é o nosso país, é o nosso Brasil, né? Para mim, ele devia ser comemorado o ano todo, o dia todo. Porque faz parte da pátria. Né? Não é simplesmente uma comemoração. Além disso, é uma coisa de civilidade, né? De civismo, melhor dizendo, né? Eu acho que o civismo tem que existir acima de qualquer coisa.